sejam todos bem-vindos ao Vozes da Economia. Hoje a gente está vindo com o quadro Nossas Vozes, aquele quadro em que a gente traz ex-alunos daqui da Rural para falar um pouco mais sobre a sua trajetória, experiências e, mais importante, o seu tema da monografia. Hoje a gente está aqui com a Carla Vieira, ex-estudante daqui da Rural, para ela falar um pouco mais para a gente sobre a trajetória dela aqui e também para falar pra gente um pouco mais sobre como que ela chegou nesse tema, o processo de pesquisa, a formulação da monografia, a experiência dela construindo isso pela primeira vez. E conta pra gente, Carla, como que foi a sua experiência aqui na Rural? E fala um pouquinho também pra gente sobre o que você achou mais interessante em escrever. Um spoiler, ela escreveu sobre um tema que eu gosto bastante, que é a China, e o desenvolvimento chinês, algumas especificidades. Fala pra gente. Então, sobre o tema da monografia, o TCC em si sempre me gerou muita expectativa, o que me acarretava em muitas incertezas. Então, lá no início eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir escrever 40 páginas? Meu Deus, será que meu tema vai ser bom o suficiente? Meu Deus, será que eu vou ser aprovada? Só que o que me acalmava de alguma forma nesse processo é que faltava muito tempo. Só que, basicamente, a minha turma foi de pandemia. A gente fez 2 períodos presenciais e 4 períodos remotos. Quando eu me deparei, eu já estava tendo que escolher um tema para escrever meu projeto de TPME. Naquele momento, o que fazia mais sentido para mim era escrever sobre microeconomia, sobre economia da inovação, que eram coisas que eu gostava. Só que, simultaneamente, a escrita desse projeto, a gente acaba tendo outras matérias que ainda não tivemos. Então, por exemplo, eu tive Internacional 1, Internacional 2, Desenvolvimento Socioeconômico, Setor Público, Política, enfim. Muitas matérias que eu gostei bastante. De modo geral, gostei de quase todas as matérias do curso. E foi a partir daí que começou a aparecer a China, o tema sobre a China para mim. Começou primeiro na aula de desenvolvimento socioeconômico, o professor que não dá mais aula aqui, mas o Robson, a aula dele sempre foi muito dinâmica. Então, ao mesmo tempo que ele falava como se deu o desenvolvimento brasileiro, pela industrialização por substituição de importações, ele falava sobre as teorias do desenvolvimento, sobre Schumpeter, com economia da inovação também, falava qual era a diferença de desenvolvimento para crescimento, então as aulas eram muito dinâmicas. Só que, ao mesmo tempo, ele acabava falando sobre um contexto geral, acabava comparando com outros países. Então, por exemplo, quando ele falou do ISI, ele acabava falando sobre industrialização orientado para exportação, que foi muito do desenvolvimento visto nos países asiáticos. Logo depois eu tive outra matéria, que era Finanças Internacionais, que eu também gostei muito, que era uma economia internacional, mas que fugia um pouco daquele escopo que eu tinha tido em Internacional 1 e 2. Fugia um pouco das teorias de comércio, como Hertz-Rollin, vantagens absolutas, vantagens comparativas. Fugia um pouco do escopo também de câmbio, a relação entre câmbio e taxa de juros de Internacional 2, e era uma pegada mais histórica, mais do processo de desenvolvimento mesmo. Então a gente acaba vendo Bretton Woods, a gente via a formação das instituições multilaterais, a gente estudava um pouco de Reagan nos Estados Unidos, sobre os blocos econômicos, sobre agrupamento comercial e econômico, como o BRICS, e acabou que no final a gente viu um pouco sobre a Coreia do Sul e da China. 2 países que eu tinha muita vontade de aprender sobre, porque infelizmente acaba que no nosso curso a gente não tem muito sobre esses países, sobre o desenvolvimento desses países. E acabou que no final desse curso, no final dessa matéria, eu e meus colegas escrevemos um trabalho sobre a Coreia do Sul, então eu acabei me aprofundando um pouco e faltou a China. Aí eu cheguei para a Helena, que foi minha orientadora, e também foi quem ministrou essas aulas, e falei, professora, eu quero escrever sobre a China, eu quero fazer um TCC sobre a China. Quero saber quem era a China, o que ela fez, o que ela se tornou. E mais do que isso, eu quero entender como a magnitude desse crescimento, como a ascensão desse país impacta a economia brasileira. Então, resumidamente, o que me fez chegar ao meu tema foi as trocas que a gente teve com os meus colegas, com os professores, as indicações e a curiosidade. Porque muito se ouvia falar, a segunda maior economia do mundo, a maior potência, será que vai ultrapassar os Estados Unidos? Principal parceiro econômico do mundo. Sorte ou foi a estrutura que levou ela a ser quem ela era? Esse crescimento foi a que custo? Então eu tinha muitas dúvidas, eu particularmente sabia pouquíssimo sobre,
Sabia, assim, bem superficial o que eu tinha escutado, o que eu li, o que eu vi em vídeo. Então foi assim que eu cheguei até a Helena e a gente se uniu. Ela falou, ó, Carla, isso aqui é viável fazer, isso aqui não é viável, e a gente chegou. Meu tema é imenso, o título do meu tema é imenso, mas é basicamente uma análise do desenvolvimento econômico da China e das contradições e avanços gerados à economia brasileira no século XXI. Para a gente ler sobre esse tema, para a gente entender sobre esse tema, a gente pode dividir exatamente em 2 grupos, que é entender quem foi a China, o que ela fez, o porquê ela fez essas coisas, aonde ela chegou, que no caso é o século XXI como a segunda maior economia do mundo. E a outra é entender o que essa ascensão provocou no Brasil, sobretudo porque em 2009 ela se torna a principal parceira econômica do Brasil. Sobretudo porque em 2001 ela entra na OMC. Porque o século XXI foi tão importante para a China, é tão importante para a China, e como isso impactou o Brasil, sabendo que eles estão ligados, eles são parceiros, o principal parceiro. Inclusive, quando a gente dá uma olhada no BRICS, a China é um dos principais parceiros do BRICS inteiro. Então é basicamente isso a monografia. Maneira demais, Carla. E você tinha comentado da questão de, será que eu vou conseguir escrever 40 páginas no final? Você passou pelaquela situação de que você teve que resumir? Porque eu dei uma lida na monografia e estava com 79 páginas. 79 páginas. Então, eu sou prolixa de natureza. Assim, as minhas provas sempre foram uma das maiores que os professores tinham que corrigir, porque eu realmente gosto de escrever. Mas como o TCC era algo muito incerto, que eu nunca tinha vivenciado, gerava essa insegurança mesmo. Acabou que, por exemplo, um dos impactos que gera essa relação bilateral entre a China e o Brasil é uma possível reprimarização da pauta do Brasil. Só que aí eu queria falar sobre isso, aí a professora falou, Carla, calma, se você tiver que escrever sobre isso, vai pelo menos mais um capítulo. Então, eu acho muito importante você ter o seu orientador do seu lado nesse processo, porque eles vão te dizer o que é possível você chegar e o que não é possível, e ser muito sincero com você. Então, acabou assim que eu tive que reduzir algumas coisas, mas acabou que aquela que eu te mandei, a que eu mandei, a primeira versão para a banca, ela não era daquele tamanho, ela era um pouco menor. Só que aí sempre surge uma coisa a mais que tem que acrescentar. Então, no meu caso, eu não falava sobre as questões sociais da China e nem falava do BRICS. Aí a minha banca falou, não, você precisa falar das questões sociais, embora a sua monografia não seja sobre as questões sociais que a China, ou o custo do desenvolvimento, do crescimento da China foi também em cima das questões sociais, você precisa pelo menos fazer um capítulo sobre, já que eu tinha falado, por exemplo, das questões ambientais, que o crescimento da China também, o custo para esse crescimento foi o impacto no meio ambiente, que é inegável. Mas é um tema muito legal, que pelo menos eu adoro, e o que eu mais gostei de escrever ele é que ele é interdisciplinar. Então, você tem muito da teoria econômica, você tem muito, por exemplo, eu falo de investimento estrangeiro direto, eu falo sobre as relações comerciais, eu falo sobre a inovação, que é Schumpeter, né? A importância da inovação para o progresso do país, mas eu também falo de 2 teorias de relações internacionais, que é de Joseph Nee, que é o soft power e o hard power, que é fundamental para você entender também o poder e o desenvolvimento de um país. Aí eu também acabo falando. Então, é um tema legal, é um tema que, se eu pegar hoje, eu acho que eu consigo ainda desenvolver mais. Porque sempre tem como, né? Sempre tem como. É que nem você falou dessa questão. Você vai apresentando conceitos e sempre dá para abrir mais o leque e ir explorando. Exatamente. Mas muito legal. E conta pra gente, como foi pra você essa jornada em uma universidade federal na Baixada Fluminense? Como que você conheceu e veio aqui pra Rural? Primeiro, a Rural é fundamental exatamente por isso que você disse. É uma universidade pública, federal, na Baixada Fluminense, e mais importante ainda, que a gente é de um curso noturno, curso este, que por muitos anos teve um recorte de gênero, um recorte de raça, um recorte de renda. Então, ser da Rural é muito incrível, porque eu acho que aqui eu aprendi muito mais do que
ser uma mera economista. Eu aprendi a ver a economia como um instrumento político e de mudança social mesmo. Porque aqui a gente acaba pensando para pessoas como a gente, que tem renda mais baixa, que não é branco, que não é homem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em política pública, a gente, enquanto economistas, vai pensar nesse público. E a Rural, eu moro aqui em Nova Iguaçu. Quando foi construída, eu era nova ainda, mas, na verdade, no início da minha relação com a economia, eu não queria fazer economia. A minha vida inteira, eu achei que eu faria direito, até que chegou o final do ensino médio. Eu fiz ensino médio aqui também, na Baixada Fluminense, mas eu sabia que eu queria estudar aqui na Rural, que é próximo de casa, é uma universidade que tem prestígio, é uma universidade que tem valor, é uma universidade que produz conhecimento científico, que, enfim, é uma universidade muito boa. Então, na hora do SISU, o ano que eu passei no SISU, antigamente você conseguia passar em uma e botar na fila de espera a outra, né? Você entrar na segunda chamada de outro. No ano que eu entrei pra faculdade, não podia mais fazer isso. Aí eu tinha botado direito e tinha botado economia. Acabou que eu passei pra economia, eu falei, vou ver como é que é. Porque, assim, eu sabia muito superficial sobre a faculdade, sobre o que o curso iria me oferecer, o que eu iria aprender com o curso. Então, aí eu cheguei aqui muito perdida, assim, olhando que eu olhei assim em volta, eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha comentado com você que as minhas 2 piores notas da faculdade foi logo nos 2 primeiros períodos. O engraçado é que quando o pessoal entra, o pessoal vai pensando... Cada pessoa pensa que a economia é uma coisa diferente. Exatamente. E a maioria acha que é algo relacionado ao setor financeiro. Exato, só e aí, isso. Quando a gente estuda, a gente vê, tipo assim, que é um foco minúsculo e o resto é uma ciência social complexa, enorme, exatamente, que abrange áreas inimagináveis da sociedade. Aí eu lembro que no primeiro período eu cheguei aqui, aí a gente tem 4 matérias fora do curso, né, fora do departamento, e uma só que era do departamento, que era Introdução à Economia. Aí eu lembro que eu fui muito bem em todas as outras matérias, eu particularmente gosto de cálculo também, então eu fui muito bem em cálculo, fui muito bem em contabilidade, chegou a Introdução à Economia. Uma nota horrível, assim, eu sempre fui muito exigente com nota, muito, assim, muito chata. Eu queria, se eu pudesse, eu teria terminado a faculdade com CR10, mas não teve como. Aí eu chegava e muita gente fazendo muita pergunta, muita dúvida, e eu ficava assim, meu Deus, esse curso não é pra mim, eu sequer tenho uma dúvida. Como é que eu vou conseguir desenvolver aqui? Aí eu fui entendendo aos poucos, aquele período ali pra mim foi péssimo, no que tange a economia, que eu ficava, meu Deus, isso não é pra mim. Aí logo depois a gente teve o segundo período, que é mais voltado para economia. Então a gente tem economia política, história econômica geral. Aí eu fui entendendo que tudo bem eu não ser tão boa em uma parte que eu não era, mas que tinha outras partes para mim. E assim eu fui me descobrindo dentro do curso e fui amando. Então isso que você falou que é uma ciência social, é isso que mais me encanta na economia. É ser instrumento de mudança, é ser instrumento político, é ser instrumento para você realizar mobilidade social, para você reformular a sociedade. Então a economia me encanta muito isso. Mas eu fui aprendendo com a economia. De primeiro era tipo assim, legal, mas não sei. Então eu fui aprendendo, foi passos mesmo. Cada período que eu passava, da mesma forma que eu fui escrevendo o TCC, todas aquelas expectativas que eu tinha no início, quase nenhuma foram atendidas, porque eram expectativas irreais. Então, o melhor do que você, voltando para o TCC, você escrever sobre algo que você goste. Então, no mesmo tempo que eu ia preenchendo lá, né, ia digitando e preenchendo as folhas do Word com o que eu estava pesquisando, com o que eu estava procurando, eu ia me preenchendo por dentro porque eu estava entendendo algumas coisas, eu estava descobrindo coisas novas. Isso a faculdade nos dá de muitas maneiras. Então, a Rural me preencheu muito. Eu sou muito grata à Rural pelo aprendizado, pelos professores, pelos colegas que eu fiz, pelo que eu sou, pela economista que ela me ajudou a ser. Então, assim, eu sou muito, muito grata à Rural mesmo. Eu agradeço muito esse papo que a gente teve aqui. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. E para mais vídeos como esse,
segue a gente no Instagram. Se você tá pelo YouTube, curte o vídeo, compartilha com quem você acredita que vai gostar. E é isso, gente. Obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.